Aconteceu no dia 17 de julho, em São Tomé das Letras, a palestra sobre regra das eleições 2012 e ética na política. As eleições 2012 em São Tomé das Letras começam a ganhar forma. Uma palestra com as principais regras eleitorais foi ministrada pelo Dr. Adailton Gomes e sua equipe jurídica, nesta terça-feira, dia 17 de julho, no receptivo turístico da cidade. Com o objetivo de preparar e esclarecer os candidatos, a palestra também abordou temas de interesse da comunidade. O Dr. Adailton Gomes falou com a nossa reportagem sobre a importância da palestra para os candidatos das eleições 2012. Aqui ao meu lado encontra-se o Dr. Adailton Gomes, assessor jurídico da Câmara Municipal, que vai hoje ministrar uma palestra sobre política ética nas eleições, não é isso, doutor? O tema principal são as regras da campanha eleitoral. Basicamente, as condutas vedadas, ou seja, aquelas condutas que o agente público não pode praticar nesse período, e regras de propaganda eleitoral. No caso das condutas vedadas, são dirigidas aos agentes políticos, servidores, prefeitos e vereadores, e a propaganda são regras que interessam a todos os candidatos, porque são as normas que a legislação eleitoral prevê entre tipos de propaganda que podem e tipos que não podem. E isso tudo é importante nesse momento, mais do que nunca, porque a legislação vem filtrando muito e restringindo muito nos últimos anos o tipo de propaganda que é permitido. E com um objetivo maior, que é criar um ambiente de igualdade nas eleições, para que aquele que tem mais recursos financeiros ou aquele que detém, que está no poder no momento, o governante, ele não tenha facilidades que os demais candidatos não têm. Então, todas as regras visam a essa igualdade. Certo. E qual a importância de uma palestra dessa natureza num município com 10 mil habitantes? Olha, as regras elas são as mesmas em todos os municípios. E o candidato tem a obrigação, tem a necessidade de conhecer essas regras para fazer uma campanha dentro da lei. Então, tanto numa grande cidade quanto num pequeno município, o candidato ele está sujeito a sofrer penalidades se ele não cumprir essas regras. E isso é fiscalizado pela sociedade, pelos demais candidatos, pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público. De forma, hoje nós temos até no site da Justiça Eleitoral um formulário de denúncia online, onde a pessoa não vai ser identificada para aquele candidato que está sendo denunciado. Então, existe uma transparência, uma facilidade de fazer denúncias, e o candidato tem que estar preparado para saber o que ele pode, porque muitas infrações às vezes são cometidas por desconhecimento da lei. E é isso que a gente vai tentar esclarecer hoje, né? Mostrar o que é permitido e o que é proibido, para que os candidatos, conhecendo isso, não incorram em erros. Certo. E deixa uma dica, então, para o candidato às eleições 2012. É importante, como eu disse, conhecer a legislação, conhecer as regras de propaganda, né? E principalmente focar no conteúdo, focar no seu discurso. Porque o outro objetivo de todas essas mudanças de regras que tem havido em legislações recentes, tem o objetivo de privilegiar o conteúdo do candidato, privilegiar o discurso. Os meios de propaganda hoje são mais restritos do que eram há 5 anos, do que eram há 10 anos. De forma que o candidato hoje, para conseguir o voto, ele tem muito menos possibilidade de manipular meios de propaganda e até meios econômicos. Então ele tem que trabalhar com discurso, com conteúdo e convencer o eleitor pelas suas ideias. Durante a palestra, o público ficou atento a cada esclarecimento. Vamos falar sobre as condutas vedadas, sobre captação ilícita de sufrágio, propaganda eleitoral e contas de campanha. Condutas vedadas, em resumo, são ações que são proibidas aos agentes públicos nesse período eleitoral. Agentes públicos, não só prefeitos, vereadores, como servidores públicos em geral. São proibidos de certas condutas para que não haja influência do poder público em relação às eleições. A palestra com as regras das eleições 2012 foi aberta ao público. Confere aí. O vereador, ao contrário do que muitos acreditam, ele não tem poder de executar obras, não tem poder de atender diretamente os pedidos da população, dos cidadãos, enquanto com recursos do poder público. Né?
O vereador, ele vota as leis que ele mesmo pode elaborar em alguns casos, ou que na maioria dos casos vem do Executivo, porque não existem muitas limitações também sobre os assuntos que o vereador pode apresentar projeto de lei. Os poderes são independentes entre si, ou seja, o vereador não é subordinado ao prefeito, a Câmara não é subordinada ao prefeito, cada um eles trabalham em pé de igualdade, só que tem funções diferentes. E por que tem funções diferentes? Porque se concentrasse o poder numa pessoa só, virava autoritarismo, viraria ditadura. Então, o nosso sistema evolui há séculos, né? No sentido de separar os poderes e de dar funções diferentes para que cada um controle o outro, para que nenhum possa se colocar acima dos outros e começar a cometer arbitrariedades contra a sociedade. Então, a Câmara tem esse papel de controlar o Executivo, de fiscalizar o Executivo para que ele não seja arbitrário. O prefeito, por outro lado, tem a função de controlar o orçamento, né? E o Judiciário, que é um poder que não existe na estrutura do município, ele existe até o nível estadual, para fiscalizar as ações dos dois em relação à legalidade. Eu sou o Adi Barbosa para o Eleições 2012. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. As eleições municipais 2012 já começaram. As eleições da era digital. Candidato, prepare-se. Mostre aos seus eleitores as suas propostas através de programas eleitorais em vídeo. A Studium Imagem oferece a você, candidato, toda a assessoria e produção de programas eleitorais para divulgação nas principais redes sociais da internet e em mídias de DVD. Seja um candidato vencedor. Inove, apresentando as suas propostas de uma maneira diferente e conquiste o voto do seu eleitor nas eleições municipais de São Tomé das Letras. Studium Imagem Vídeo Produções. O seu marketing político em vídeo.